Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. E hoje eu vou fazer um devocional. Gente, eu quero dizer uma coisa maravilhosa para vocês. Essa semana eu falei que eu ia fazer vários devocionais, certo? Só que como eu voltei a trabalhar, a rotina ficou pesada. Mas mesmo assim, a gente não pode perder uma essência, a essência de Cristo, certo? Então, hoje eu vou falar 7 hábitos de um cristão, tá? Esse papelzinho aqui eu encontrei no meu caderno e foi uma das pregações que eu e meu marido, a gente participou de um culto e tudo mais. E essa palavra mexeu muito comigo. Esses 7 pontos aqui é algo que a gente precisa ter foco, sabe? Não tem um versículo físico para falar para vocês, não tem um versículo básico para falar para vocês. É só para vocês prestarem atenção nesses 7 hábitos aqui. É uma coisa que é óbvia, né? E também uma coisa que a gente precisa praticar. Quem se diz cristão, quem se diz que crê em Deus, que aceitou Jesus e tudo mais, precisa entender esses 7 hábitos e precisa praticá-los. Nós, seres humanos, a gente é pecador, tá? Eu vou deixar essa reflexão aqui para vocês. Nós somos pecadores, a gente erra bastante, a gente faz muitas coisas erradas, certo? Mas a gente precisa prestar atenção. Por quê? Porque a gente tem hábitos que é mundanos, hábitos que a gente vai criando com o passar do tempo, hábitos que a gente cria com o dia a dia e que não agrada a Deus. Mas existem 7 hábitos que um cristão deve ter, 7 hábitos que precisamos praticar, ok? O primeiro deles é ser grato a Deus. Seja grato em todo o tempo. Tudo que você fizer, tudo que você botar as mãos, na hora que você acorda, a primeira coisa que você tem que fazer é ser grato a Deus, porque é Ele que está te dando a vida, é Ele que está te dando o ar que você respira, Ele cuidou de você a noite inteira, sabe? Cuidou dos seus sonhos, vai cuidar de você o dia inteiro praticamente, e chegar à noite, quando a gente está voltando ao trabalho, ou enfim, a gente precisa ser grato, não só à noite que eu tô falando, mas vocês entenderam. A gente precisa ser grato em todos os momentos. A comida que a gente come, tudo que nós temos é ser grato a Deus, porque nós, seres humanos, a gente acha que a gente consegue muitas coisas com as nossas próprias forças, mas na verdade a gente não consegue. A gente passa necessidade e ainda a gente passa é, 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 muitas tribulações na nossa vida, né? Então a gente fica ansioso, a gente fica e a gente acha que a gente tá conseguindo, mas não, sempre tem a mão de Deus ali. 2, a gente precisa aprender a perdoar. Exatamente, o perdão, a gente precisa praticar o perdão. Gente, olhar para a cruz e perdoar o próximo. É sempre olhar para Jesus e olhar para a vida do próximo. Gente, muitas pessoas, igual eu falei, a gente erra, a gente peca. Eu, Marcela, não sou perfeita. Eu, Marcela, eu erro, eu peco também. Mesmo fazendo esses devocionais, fazendo palavras maravilhosas aqui, pregando, enfim. Gente, nós somos seres humanos que erramos e que pecamos. A gente erra, e ainda mais o próximo. Todo mundo erra, entendeu? Então a gente precisa ter a mente aberta e falar assim: Deus, que eu possa aprender a perdoar o próximo, mesmo se ele me machucou, mesmo se essa pessoa me machucou muito, eu preciso perdoar. E seguir em frente, sabe? É perdoar e seguir em frente. Se você perdoar, é olhar para a pessoa e ter ódio da cara dela, desculpa, mas você não perdoou essa pessoa. Então, perdoa e segue em frente. Se essa pessoa um dia precisar da sua ajuda, você vai abrir os braços para ela e vai ajudar ela. Por quê? Porque Deus pede pra gente amar o próximo. Mas primeiramente a gente precisa olhar para Deus. Então, uma frase maravilhosa, guarda no seu coração. Meu marido falou esses dias: quanto mais você amar a Deus, mais você vai amar o próximo. Então, anota aí. Quanto mais você amar a Deus, mais você vai amar o próximo. Então, quanto mais você fizer ser grata a Deus e ainda perdoar as pessoas, gente, você já está amando a Deus. Amém? 3, doar. A gente precisa se doar mais para as pessoas,
a doar como tempo para as pessoas, para nós mesmos, até para Deus, e ajudar as pessoas sem medo. É buscar a direção de Deus e colocar mesmo em prática todas as coisas. Vou dar um exemplo. Eu vou me doar para um tempo a sós com Deus. Eu vou me doar num tempo maravilhoso para Deus. Primeiro, eu estou aqui. Onde eu estou aqui, estou no meu horário de almoço. Eu vou ser bem sincera, é um prazer estar aqui fazendo um devocional maravilhoso e ainda transbordar para vocês aí na telinha que vocês estão vendo no YouTube. Gente, é um prazer eu me doar fazendo o meu devocional e também se doar para o próximo. Se doar, gente, é a melhor coisa que tem, é você ajudar o próximo. Quando, por exemplo, tem pessoas às vezes no meu trabalho que às vezes está machucada, está triste, está passando por necessidade, você se doa. Por exemplo, você dá um abraço na pessoa, você se doar em servir ela, entende? É você se doar para o próximo, é você preocupar com a vida alheia, sem olhar para si próprio, sabe? Igual eu tô aqui, eu fiquei aqui, estou fixa aqui, lendo meu devocional, tá aqui meu caderninho, estou aqui quietinha e tudo mais, mas a minha mente pode estar também no Criador, mas ao mesmo tempo está nas pessoas. Pessoas precisam do seu apoio. Então, quanto mais você doar, mais tem gente que precisa de um abraço ao seu redor. Tem gente que precisa de um conselho. Às vezes precisa de sei lá, que você escute essa pessoa, que você escute, sabe? Às vezes tem gente que gosta só de falar, às vezes quer desabafar e você precisa só escutar. Vou falar isso daqui a pouco. Mas a gente precisa saber isso, ok? E outra, pregar o evangelho, ajudar sem medo, sabe? Às vezes a gente tem medo, a gente se limita de muitas coisas. Cuidado para você não se limitar demais. E às vezes tem gente do seu lado precisando de ajuda e você olha pro seu eu e fala, caraca, eu não vou ajudar aquela pessoa de jeito nenhum, vai tirar meu tempo, vai tirar nem eu não quero. Cuidado com isso, ok? 4. Nós vamos saber ouvir. A gente precisa aprender a ouvir. É um hábito em ouvir. É melhor ouvir do que falar. Eu tô aprendendo muito isso. Meu marido me cansa de me falar, Marcela, você tem que aprender a ouvir. Gente, aprenda a ouvir. Eu tô tentando aprender, porque assim, gente, eu sou muito automática. Às vezes eu falo alguma coisa e a pessoa, exemplo, a pessoa tá falando. Aí do nada se interrompe a pessoa. Gente, isso eu sempre faço isso. Eu sempre tenho que pedir perdão, porque eu sempre erro nessa parte. E aí até meu marido fica com raiva de mim às vezes, porque eu interrompo ele toda hora, de vez ouvi-lo, sabe? Então a gente precisa entender, a gente precisa ouvir para depois falar, porque falar, cuidado com que o seu coração está cheio, porque o que você fala é como que seu coração está cheio, ou senão a mente vazia, a gente fala muita besteira. Então a gente precisa saber ouvir mais e falar menos, porque todas as pessoas precisam da gente, né, ao nosso redor, e precisa de uma palavra de conforto na hora certa, no momento certo, porque o Espírito Santo fala, sim, aprenda isso. Toda vez que você for pregar o evangelho, o Espírito Santo tem que falar, não você. E é ele que tem que conduzir a palavra de Deus, é ele que tem que te usar, é ele que tem que falar com você o que você tem que fazer. É óbvio que a gente fala também do nosso testemunho para as pessoas, o que aconteceu, igual eu tô contando aqui para vocês, eu tô desabafando aqui também, porque eu tenho que aprender a ouvir, e às vezes eu não sei ouvir, certo? Então a gente precisa falar menos e ouvir mais. 5. Aprender a ler. Gente, porque Deus deu a Bíblia para nós conhecermos Ele mais. Deus deu a Bíblia, Deus deu livros, principalmente a Bíblia, mas deu livros de apoio também para que possamos enxergá-lo, principalmente a Bíblia. Porque se a gente não lê a Bíblia, Bíblia é a voz de Deus. E se a gente não conhece a Bíblia, a gente não conhece a Deus. Se você fala que você conhece a Deus, desculpa, você lê a Bíblia? Se você falar que sim,
Ok, beleza, você conhece a Deus e sabe praticar todos esses hábitos aqui. Mas se você fala que conhece a Deus e não lê a Bíblia, desculpa, mas você não conhece a Deus. Você não sabe nem de onde, como que é seu futuro. Eu já sei para onde que eu vou. Se um dia eu morrer, eu sei para onde que eu vou. Porque Deus estará comigo. Eu estarei lá com Ele. Porque Ele vai me levar. Por quê? Ah, Marcela, por que você lê a Bíblia? Não, porque eu conheço Ele. E Ele já me falou, lendo a palavra, para onde que eu irei. Porque eu aceitei Jesus no meu coração. Eu quero praticar a palavra todos os dias. Eu quero buscar a palavra todos os dias. Eu quero. Isso tudo depende de uma escolha. Tudo depende de uma escolha. Eu não gosto muito de ler, sinceramente, detesto ler, mas a palavra me chama atenção. Outros livros me chamam atenção. Eu estava lendo um livro que é do Jesus Cop e também do Luciano Subirá. Gente, maravilhoso, sabe? E eu vou falar com esse negócio. Eu nunca fui tão próxima de uns livros. Eu peguei vários livros na biblioteca e tudo mais para ler. E assim, vou falar com vocês. Tá lá parado. Eu acho que eu nem li. Mas outros livros eu consigo ler. E principalmente a Bíblia. Gente, a coisa mais linda do mundo é a Bíblia. Sabe? Se você não tem uma Bíblia de papel, faz igual eu. Igual, por exemplo, a minha é muito grossa. Então, às vezes, eu uso a Bíblia no meu celular, né? Então, às vezes, eu tô lendo pelo celular, no trabalho, aonde eu estiver. E, por exemplo, vou para outros lugares, eu uso a Bíblia, tanto faz. Enfim, é isso. Então, aprenda a ler, sabe? Aprenda a gostar de ler, porque ler a palavra de Deus é você amar o próximo, amar a Deus também e amar o próximo, porque aí você vai conhecer tudo que tá lá. 6. Perdi conselhos. Deus não entrega tudo a você. A gente precisa entender que quando a gente pede conselho para alguém, a gente tem que entender de onde que tá vindo esses conselhos. Os conselhos mais práticos, os conselhos melhores para a nossa vida, os conselhos mais que vão nos aproximar de Deus, é aquelas pessoas que leem a palavra, aquelas pessoas que entendem o evangelho, aquelas pessoas, vamos supor, uma pessoa do mundo que é toda estressada e tal. Sei lá, você vai e pede conselho para ela. Olha como que a vida dela é para você pedir conselhos. É difícil, né? Às vezes pode falar uma coisa, às vezes que não vai nem te agradar. Mas vamos supor que os conselhos que a gente pede é de pessoas que têm visão de Deus. Porque Deus traz mesmo para nós uma vida de tranquilidade, mas ao mesmo tempo tribulada, porque na Bíblia fala que a gente vai passar por tribulações, que a gente não vai ver santo, igual o pessoal, nossa, você é crente, você não pode fazer isso. Calma, a gente é crente, sim, a gente é cristão, mas a gente passa por tribulação, a gente passa por necessidade, a gente passa por dificuldade, sim. Mas a gente tenta aprender todos os dias a nos arrepender e simplesmente a pedir a Deus conselhos. Pede a Deus, em primeiro lugar, conselhos. E depois fala, Deus, coloque pessoas na minha vida que vai me ajudar a caminhar com o Senhor. Coloque pessoas na minha vida que vai me instruir para um caminho melhor. Pedir conselhos, primeiramente, para Deus, no seu momento a sós com Deus. Igual Mateus 6,6 fala, fecha a porta do seu quarto e vai fazer seu encontro com Deus. Mateus 6,6 fala sobre isso. Depois você pega a Bíblia e lê pra você ver. Pede pra gente fechar a porta do quarto e ter comunhão com Deus, porque Ele tá vendo e Ele vê o seu coração. Amém? Então, Deus não nega para você essas coisas. Quando você pede, você recebe. Também tá em Mateus, ok? 7 e último, gente, para acabar. Vida devocional. Essa é a minha favorita. Uma delas, né? Óbvio. Mas, gente, um cristão que tem o hábito de uma vida devocional é muito top, não é? É a mesma coisa de eu falar do ler. Gente, passar tempo com Deus, passar tempo lendo a palavra dele, passar tempo com aquele que a gente ama, gostar de Deus o tempo inteiro, ler as coisas que ele fala pra gente, ouvir a voz dele. Gente, é a coisa melhor que tem. É eu sentar aqui e tô lá fazendo meu devocional e lendo a palavra. E assim, você sai renovado, porque Deus falou com você. Se você não sabe
como começar, me chama aí. Deixa seus comentários aí. Me chama aí pra gente conversar. Me chama no Instagram também, tá aí embaixo. Eu vou deixar na descrição pra vocês. Mas pensa. A gente precisa somente ouvir o que Deus está pedindo pra gente fazer. A gente não ouve a voz de Deus e faz tudo da nossa própria vontade. Ter uma vida devocional é uma vida que agrada aos olhos de Deus. Um devocional a ser feito é um devocional que você coloca a sua vida diante de Deus e você quer receber mais. E quanto mais você lê a palavra, quanto mais você fazer um devocional de qualquer outro livro, você está entregando o seu tempo para Deus e falando: Deus, usa-me, faz de mim o que o Senhor quiser, eis-me aqui. Então, esses são 7 hábitos de um cristão verdadeiro: gratidão, perdão, se doar, ouvir, ler, pedir conselhos e ter uma vida de devocional. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que Deus abençoe sua vida e que você pratique, que você se torne um cristão verdadeiro e genuíno diante de Deus. Amém? Até o próximo vídeo.